Oi pessoal, nesse canal científico, enfim, nós temos aqui um motor, tá? Então tem a entrada de energia e a saída de energia. E você tem perdas no motor. Como solucionar essas perdas? Eu tenho um vídeo meu sobre retroalimentação, capacitores, pegar retroalimentar com supercondutibilidade, botar cabos de supercondutibilidade, supercondutor, nitrogênio líquido, isso é uma forma. Uma outra forma que eu andei pensando é, por exemplo, você fazer uma armação a nível de tungstênio. Aqui, ó. Tá? Por quê? Porque o tungstênio, ele consegue, o carboneto de tungstênio, ele consegue reter grandes quantidades, ele consegue ser refratário em grandes quantidades de temperatura. Por que eu estou falando isso? Sobre essa questão do metal carboneto de tungstênio, tá? Por quê? Vou chegar lá, tá? Por quê? Pela termodinâmica, quando você aumenta a pressão, o que acontece? Você aumenta a pressão, então você tem um aumento da temperatura, tá certo? Logicamente, e da sua pressão. Tá? Quando você diminui a pressão, você tem o quê? Uma diminuição na sua temperatura e na sua pressão. Tá? Agora vamos para esse gráfico aqui termodinâmico, esse aqui. Tá? Então, aqui você tem pressão, aqui você tem volume. Se eu conseguir estancar dentro do motor as próprias perdas, eu vou canalizar ela para a saída. Então eu tenho que ter um revestimento que suporte o quê? Um revestimento que suporte um aumento de temperatura, porque vai aumentar a temperatura, vou reter as perdas, aumento de temperatura, e você tem tem que ter um elemento estanque, que é o tungstênio, carboneto de tungstênio. Vai ter um aumento de temperatura e vai ter um aumento de pressão. Vamos ver nesse gráfico termodinâmico? Olha aqui, ó, quando você tem, aqui você tem a parte isotérmica, né? E nessa parte isotérmica, quando você aumenta a pressão, automaticamente cai o volume. E quando você diminui a pressão, automaticamente sobe o volume, aquilo que eu já mostrei anteriormente. Mas quando aí o calor ele flui daqui para cá, que é a curva isotérmica, tá? Aqui de pressão, temperatura isotérmica. O calor flui do mais quente para o mais frio. Tá? Mas na transformação adiabática, não. Então, se eu conseguir um motor adiabático, o que seja, no caso, o adiabático aqui utilizado, ele vai ter, como ele vai reter o calor, eu não vou ter troca de calor com o meio. Se eu não vou ter troca de calor com o meio, eu vou ter um aumento de pressão. Ele não vai ter uma troca de calor com o meio. E nessa troca de calor com o meio, ele vai estar em curvas de temperatura maior, vai ter um aumento de temperatura, né? Aumento da pressão, aumento da temperatura. E como ele está estanque, fisicamente ele retém um volume. Tá? Então, seria o quê? Um motor. Você tem vários tipos de motores. O motor com escova de corrente contínua, o gaiola, o que controla a frequência do sistema Chopper eletrônico. Então, um motor, um motogerador, né? O gerador funcionando inversamente é um motor. Tá? Pelas linhas de campo que giram, eu não quero entrar em detalhes aqui se o sistema é equilibrado ou não, a nível de componentes simétricos, não, nem de subtransitório ou transitório, não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se eu tiver um motor que ele, em vez de ter perdas para o ambiente de calor,
eu consiga canalizar esse calor para a saída dele numa transformação adiabática, porque ele vai ter um aumento de pressão, vai ter um aumento na curva de temperatura, e como ele está estanque, fisicamente é como se tivesse o volume retido. Ele não se estanca, eu estou retendo o volume. E isso, eu aumento o rendimento aqui, ó, na saída, porque eu eliminei aqui. Ou seja, um motor adiabático. Tá certo? Seria uma maneira de seguir o diagrama termodinâmico por essa parte verde aqui. Tá? Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Não estou falando de religião, futebol e política, esse canal é científico, puramente científico. Ou seja, eu estou na pesquisa de desenvolver um motor adiabático, respeitando as leis da termodinâmica. E eu preciso de um centro de pesquisa que me ajude. Tá? A ideia é que ele confine as perdas e resultem e trabalhem, que trabalhem energia em joules. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, um abraço, me permita, eu vou desligar aqui.